pra sempre. Amém. Oremos. Santo e querido Deus, gratos somos por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Agradecemos, bondoso Deus, por ter enviado o teu Filho para nos salvar. E agradecemos, bondoso Deus, por ter criado um dia para nós pararmos para te adorar. Nos ensina a ser mais semelhante a Jesus. Abençoe as nossas famílias. Abençoe os enfermos da tua igreja. Entregamos tudo em tuas mãos, não por mérito, mas pelo doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos. Bom sábado, crianças. Aqueles que eu não cumprimentei ainda, né? Bom sábado, igreja. Hoje ficou mais fácil, né? Para eles virem na hora da história, né? Estavam tudo lá na frente já. Irmãos, devo confessar para vocês que eu estou com um pouco de frio. Então, vocês verem tremendo, não sei se é o nervosismo ou o frio, estou com um pouco de frio. Mas diz o protocolo que essa roupa tão bonita deve ficar aparente, então não dá para usar blusa. Alguns pais ficam bravos com isso, porque os filhos estão com frio. Alguns filhos não querem colocar blusa. Mas, crianças, eu quero contar hoje a história para vocês de um menino. Vamos abreviar o nome dele. Vamos chamar ele de NJ. Fica mais fácil. Esse menino, ele pertencia a uma família humilde, uma família pobre, né? E o que judia toda criança pobre é que ele nunca é sozinho, tem um monte de irmão ainda para ajudar mais a situação. E esse menino, ele queria brinquedos. O seu pai e a sua mãe não tinham condição de dar brinquedo para ele. E ele tinha muitos irmãos. E o único brinquedo que ele tinha era um carrinho sem roda. Mas para ele era o carrinho, né? E ele brincava com esse carrinho. E estava chegando o dia de Natal. E ele pediu para o seu pai dar algum brinquedo para ele. E o seu pai não podia dar brinquedo para ele. Porque além dele ter mais uma renca de irmão, seu pai pagava aluguel, a situação estava meio difícil. Mas a sua mãe falou para ele, falou assim, olha, Deus proverá. Se você quer muito um brinquedo, Deus proverá. E ele passou ali o Natal sem brinquedo. Só com o seu carrinho sem roda. Triste, né? Passar o Natal. E devido à condição da família, não tinha aquele banquete também na hora do almoço no Natal. Mas ele tinha bastante irmãos, tinha matéria humana para brincar, e ele brincava com seus irmãos e passou ali o dia. Quando chegou a noite, a família toda reunida, né, uma janta simples, e ele falou para o pai dele, pai, no próximo Natal você me dá um brinquedo? E o pai dele falou assim, olha, Deus proverá. O pai dele não fez nem promessas para o ano que vem, mas disse que Deus provia. E ele falou assim, pai, mas assim, daqui a alguns dias é o aniversário, é meu aniversário. Eu não ganhei no Natal, mas será que no meu aniversário eu ganho? O pai dele falou, olha, provavelmente não, mas Deus proverá. E ali ele ficou triste, pois não tinha brinquedos, só tinha um carrinho quebrado, e ele não quis nem jantar. E de repente, bate palma lá no portão, a mãe dele vai atender, e é uma mulher bem arrumada, e a mulher fala bem assim, olha,
eu moro algumas quadras daqui, eu sei que a senhora tem bastante criança, e lá na casa dos meus parentes nós fizemos um almoço e sobrou muita comida, e dá dó de jogar isso daqui. Eu quero saber se a senhora aceita, né? E pobre não é enjoado, né? E nunca fala não, né? E aceitou. E veio aquele monte de comida na casa daquele menino, mas era muita comida. E veio e ali começou a descer do carro, né? As vasilhas. E a mãe daquele menino falou assim: espera que eu vou colocar em outras vasilhas. Não, senhora, pode ficar com vasilha e tudo. E mulher adora ganhar tapuer, né? Nem da comida vinha tapuer também. E ali foi aquele monte de comida, né? E na hora da janta, era uma janta simples e aquele monte de comida, né? Tinha até doces e bolo. E ela falou: olha, tem mais. Todas as crianças lá ganharam brinquedo. E o que eu fiz? Eu peguei, dos que já tinham bastante brinquedo, eu peguei os brinquedos deles e eu trouxe aqui para os seus filhos. E de repente aquela mulher começou a tirar brinquedo. E não parava de tirar brinquedo. E foi e pegava brinquedo, um carrinho mais bonito do que o outro. E foi e pegou o carrinho e pegou um carrinho mais bonito do que o outro. E foi pegando os carrinhos, e era um carrinho mais bonito do que o outro, né? E não parava de pegar os carrinhos, né? Um carrinho mais bonito do que o outro, ia pegando os carrinhos, e ali todas as crianças tinham direito a carrinhos, né? Todas as crianças ali pôde brincar, e todos ficaram muito felizes com o carrinho, né? E quando a mulher se despediu, foi embora, a mãe daquele menino disse: viu? Deus provê. É só você pedir para Deus, você confiar em Deus, que você ganha seus brinquedos. E a partir daquele dia, aquele menino sempre esperou em Deus os seus brinquedos. A partir daquele dia, aquele menino sempre esperou em Deus que Deus desse seu brinquedo. Essa semana ele perdeu um dos seus brinquedos, ficou triste, mas espera que Deus dê outro brinquedo para ele. Então assim, que vocês possam sempre esperar em Deus, que Deus sempre vai prover a forma de vocês brincar e sempre vai prover o sustento para a família de vocês. Bom, que agora que vocês possam voltar para o lugar de vocês, agora é a parte dos adultos, e espere e confie em Deus. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, ó Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando,
pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, ó Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém. E dando continuidade ao louvor, em pé cantaremos o hino 328, Ide. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom, a salvação que com amor profundo dá a Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. O pecador enfermo, quase moribundo, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pegar no confiantes do Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar no confiantes do Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz. Gera
Agora vamos ficar em joelho para orar o Pai Nosso. Meus queridos, todos comigo, vamos em voz alta. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também é correção, é sublime instrução a nós. Vem do céu a palavra do Senhor. Novamente um bom sábado a vocês. Para mim, como membro dessa igreja, é um dia muito feliz, né? Poder vir estudar a Bíblia junto com vocês. Para mim, como cristão, é um dia muito feliz por poder estudar a Bíblia junto com vocês. Mas para mim, como líder de aventureiro, é muito mais feliz. Você ver todas essas crianças aqui, algumas se prepararam durante a semana, porque sabia que hoje elas teriam que estar aqui, vestido com uniforme de gala. Esse uniforme, se você usar sozinho em casa, pode não ser um dos mais belos, mas quando você chega aqui e vê todo o clube uniformizado, isso é único, isso é especial. Isso é diferente. O sermão de hoje vai comentar sobre mostrar Jesus às pessoas, mostrar Jesus ao mundo. E vai comentar também sobre Jesus e os seus 12. Por isso que só coloquei ali 12 cadeiras, mas coloquei 11 crianças para não dar aquele conflito, né? Meu filho, será que é o Judas? Então, alguns pais estão vendo os filhos pedir para ir lá na frente, eu não estou deixando porque uma cadeira tem que ficar vazia. Mas a minha vontade era que todos ficassem ali. Uma também porque criança e mulher grávida tem uma semelhança, tem que ir no banheiro de minuto em minuto, então vocês podem ver que tem um rodízio muito grande ali, né? Mas é feliz por ter eles ali. E reforçando a comunicação, eu agradeço, em nome de todo o clube, por você que esteve presente na social. A social foi um sucesso porque não tivemos problemas nenhum, só tivemos bênçãos. Tivemos uma fila, né, para adquirir os produtos assim,
tipo repartição pública para aquele que não foi. Aquele que não foi perdeu. Os pastéis eram muito bom e grande, né, os pastéis. Né, irmão Luiz, estava gostoso, né? Aquele que achou que estava muito frio devia ter feito igual a Helena. A irmã Helena levou seu cobertor, sua agulha de crochê e ficou lá, conversando, né? Ia ficar fazendo a mesma coisa em casa, né, irmã Helena? Estava lá, no meio de todos, irmãos. Então nós agradecemos. E o Aventurim está se aproximando. Temos aí menos de 2 meses para o Aventurim. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se é uma responsabilidade grande você colocar essas crianças aqui na frente, se reunir na sala pastoral com todos eles, e entrava um ali, vocês estão fazendo muito barulho, entrava outro, e você conseguir fazer eles ficar sem fazer barulho já é difícil. Agora imagine nós da liderança ter que sair com os filhos de vocês no meio de mais 1000 crianças, na mesma faixa etária de idade. Imagine nós, com 20 e poucas crianças, fazendo rodízio de banheiro. Então, o trabalho é árduo e temos muito que nos preparar. Mas, felizmente, mais de 90% aqui nunca participou de um Aventurim, incluindo a liderança. Então, a expectativa é grande. E o trabalho também é árduo, né? Mas eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Irmãos, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Não vai ser projetado nada no telão. Então você vai folhear somente a tua Bíblia. Vários versículos. Então use só a sua Bíblia. Mas antes de nós lermos Gênesis, vamos curvar nossa fronte e vamos falar com Deus. Santo e querido Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor a deixou para servir como fonte de inspiração. Abençoe cada qual aqui, que cada qual aqui possa ler, estudar, ouvir e aceitar o que o Senhor tem para nós. Pedimos pelo doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Gênesis 12, no 1, diz bem assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Deus chega para Abraão, um camarada meio velho, que não tinha uma esposa muito jovem, e eles não tinham nenhum filho, e fala bem assim, olha, eu quero que você saia da tua terra. Eu quero que você saia da terra da tua parentela. Você saia de perto da tua família. Algumas Bíblias é difícil achar Gênesis. E chegando numa terra que eu te mostrarei. Eu quero que você saia, eu quero que você abandone tudo que você tem aí e comece uma nova vida. De você eu vou fazer uma grande nação. Só que tinha um probleminha ali meio complicado. Abraão não tinha filhos. Eu vejo, quando eu estava estudando o sermão, eu comecei a analisar na história de Abraão e eu peguei a vida dos meus bisavós. E comecei a analisar, né?
vou colocar só da parte do meu pai, não vou usar da parte da minha mãe, porque é muita gente da parte da minha mãe, eu não consigo lembrar. Mas da parte do meu bisavô, ele teve 15 filhos. E desses 15 filhos, a última vez, quando minha avó era viva, no ano de 99, nós fomos até a casa dela, e nós conseguimos reunir desses 15 filhos 352 netos. Porque netos aí contava os bisnetos, os tataranetos e tal, mas deu 352 pessoas. 2 anos depois, infelizmente, minha avó faleceu com 104 anos. Mas a família era muito grande. E meu bisavô teve o seu filho mais velho, que foi o meu avô, que teve 16 filhos. O meu avô, ele teve, desses 16 filhos, um é o meu pai, que é o caçula. Meu pai teve 7 filhos. E dos filhos do meu pai, eu não sou o caçula, mas sou uns lá de baixo lá. E todos tiveram, assim, pelo menos 2, 3, né? E para compensar eu que não tive nenhum. Mas é uma família grande. Meu pai, há 2 anos atrás, fez seu aniversário e ele conseguiu reunir só da família mais de 100 e poucas pessoas. Tinha gente, né, Sueli? Seu Agamenon não está hoje aqui. E seu Agamenon olhou aquele monte de gente assim e falou bem assim: eu quero fazer uma festa dessa para mim. Dona Nena falou: é porque não é você que cozinha. Né? Se alimentar muita gente é complicado. Mas é uma felicidade você ter uma família grande. Você ter uma família pequena já é uma felicidade. Aqueles que são pais de aventureiros não estão se cabendo dentro de si por ver seus filhos aqui na frente, ver seus filhos na recepção, seus filhos no louvor. É uma satisfação muito grande. Filhos sempre traz satisfação. E Deus faz esse pedido e essa promessa para Abraão. E de repente, vocês conhecem muito bem a história. Abraão, ele teve o filho da promessa, Isaac. E ele ama Isaac, cuida de Isaac. Ensina Isaac. Ensina Isaac tudo o que pode se ensinar. Ele mostra Deus para Isaac, ele mostra Jesus para Isaac. Talvez eu esteja falando com pais que tenham negligenciado essa parte de mostrar Jesus a seu filho. Eu tenha falado talvez com pais que tenha deixado de fazer o culto familiar. Que é a forma ideal de você mostrar Jesus para o seu filho. Talvez eu tenha falado com pais que coloca no departamento infantil o trabalho de instruir o seu filho. Departamento infantil no sábado pela manhã, uma vez por semana, esses dias foi passado um vídeo sobre isso, é bem interessante. Uma vez por semana, no sábado pela manhã, tem 1 hora para mostrar Jesus para o seu filho. Se for contar o tempo que você tem para mostrar Jesus para o seu filho, é até desleal você soltar na mão do departamento infantil essa missão. E tem alguns pais que ainda não é 1 hora, é 40 minutos, 30, 5, 10 minutos. O departamento infantil, ele prepara uma lição. E agora eu vou até pedir perdão para Elisângela e para as outras professoras. Quando eu estava de fora, começava o culto aqui em cima, e lá na metade do culto as professoras subiam, e eu falava: mas por que não acaba? Acaba 10 e 10 lá embaixo, por que não está aqui 10 e 15? E hoje eu entendo por quê. Porque você, durante a semana, você prepara algo para durante essa 1 hora ou 5 minutos que seja, você mostrar para o filho de alguém
que Jesus morreu por ele. E você prepara ali fantoches, feltro, recortes, folha, você estuda e você monta um cenário. Devido à falta de recurso, os professores muitas vezes colocam do seu próprio bolso para adquirir alguma coisa, para incrementar ali a historinha. E você prepara tudo aquilo e você faz ali uma bagunça na sala, e você desarruma tudo e você tem ali poucos minutos para mostrar Jesus para aquelas crianças. E você cativa e você mostra Jesus para elas. E de repente elas precisam subir. E aquela sala você precisa colocar de novo o feltro no lugar, você precisa colocar as coisas novamente no local, porque sábado que vem você pode precisar e daí você não encontra. Então está explicado o tempo que demora. Ou fica conversando com o pai, dizendo, olha, seu filho está com dúvida nesse aspecto, e aí os pais procuram para conversar. Então o departamento infantil ele se envolve bastante. E o clube de aventureiros, ele tem também um dia por semana. E nesse dia por semana ali, poucas horas, 2 horas, para mostrar Jesus para essas crianças. E no clube de aventureiros, felizmente, não temos, Cláudia, muitos problemas com atraso, Normalmente eles chegam ali no horário ali. Temos problemas com falta, mas com atraso não temos. E ali as crianças, nós temos que preparar algo durante a semana, durante o mês, e a associação manda projetos, e você prepara, você estuda, Gerson? E Ângela, a história da batata até hoje está na mente deles, Ângela. Perguntamos domingo qual que é a história que eles mais gostaram, foi a da batata. E você mobiliza ali toda a família ali, e você vai contar uma história para eles, e você acaba perdendo ali a sua manhã de domingo, muitas vezes a tarde de domingo, preparando algo para depois. Mas tem a gratificação. Quando você mostra Jesus para uma criança, você tem a gratificação. Eu trabalhava como encarregado de solda e eu prestava serviço para a Petrobras e eu tinha que usar, como era a altura, eu tinha que usar esse monte de parafernália aqui. Esse aqui é um cinturão de segurança, estilo paraquedista. E esse cinturão aqui é uma das melhores marcas que tem hoje no mercado. Eles dizem que é um dos mais seguros. E era uma exigência da Petrobras em Macaé que usar só essa marca, só esse modelo. E eu fiz questão de comprar o meu e custeá-lo, o nome, para te trazer segurança. Normalmente a gente montava aquelas árvores de Natal, que é aquelas chaminé da Petrobras, e elas têm 140, 180, a partir de 110 metros de altura. E se você escorregasse de lá, se não tivesse bem seguro, seria fatal. Então eu usava o meu cinto de segurança. E o meu cinto de segurança eu dei o nome a ele de Jesus, porque é só Jesus que me traz segurança. Então normalmente eu estava na obra, andando lá embaixo, para lá e para cá, e tem hora que é desconfortável ficar andando com o cinto, e eu gritava para alguém que me auxiliava ali, busca Jesus para mim, no meio da obra, eu ficava gritando. E quem trabalhava comigo sabia do que eu estava falando. Eu sofria na hora que muitas vezes eu pedia para buscar Jesus para mim e sofria sarros, Se tem um bicho para contar piada é o tal do peão, mas eles buscavam e era esse cinto aqui. E ontem, dia 23 de agosto, ontem fez 6 anos que eu sofri um acidente.
sofri um acidente, estava numa dessas montagens, a 110 metros de altura. Por negligência minha, descuido meu, fui andar de costa em cima de uma viga de 30 centímetros de largura e eu bati o calcanhar numa cinta do guindaste que estava segurando a viga e eu escorreguei. Mas eu estava com Jesus. Bati a cabeça, tive algumas lesões, fiquei pendurado por algumas horas, mas estou vivo. Então Jesus, Ele te traz segurança e Ele te protege. Ele não impede que você enfrenta problemas, mas Ele ajuda você a sair ilesos dos problemas. E você deve mostrar Jesus a seu filho. João Vitor, me ajuda aqui um pouquinho. O João, ele não queria ficar no clube, primeira vez que o pai dele trouxe. Aí tivemos o dia do aventureiro e todos os aventureiros entrando uniformizado. E daquele dia em diante o João não quer sair mais do clube. Vou colocar o cinto de segurança no João, simbolizando que devemos colocar Jesus na vida dos nossos filhos. Tem que fazer alguns ajustes, senão fica meio difícil, né? E folgado desse jeito não traz benefício nenhum. Bem, isso daqui é um cinto de segurança. Aqui deve ter alguns profissionais aqui que utilizam esse daqui, o Tião, com frequência tem que utilizar, né? Esse é um cinto de segurança. Gilmar, algumas vezes, tem que estar usando. E esse daqui está simbolizando que Jesus deve ser colocado na vida do João diário. Quando o João sai de casa, ele deve estar com Jesus, porque ele deve estar protegido. Mas esse cinto de segurança está faltando algo. Quem sabe o que está faltando? O talabarte. Presta aqui, tio Gerson. Esse negócio aqui com um nome complicado chama-se talabarte. O talabarte, ele é a alça que segura, e esse gancho é pendurado a um cabo de aço ou na extremidade que você está trabalhando. E o talabarte é o que torna o cinto de segurança seguro. Para você deixar o teu filho protegido com Jesus, você deve enviá-lo ele também com o talabarte. E o talabarte, para os pais, é o exemplo. Não adianta nada você mostrar Jesus para seu filho e você não dá o exemplo. É a mesma coisa que eu colocar no João esse cinto de segurança, colocar ele numa altura e não colocar nenhum talabarte. Ele não vai estar seguro numa queda, não vai estar fixo em nada. Então ele precisa do exemplo do pai, porque quando ele estiver em dificuldade, ele vai lembrar de Jesus e vai lembrar de como seu pai e sua mãe adoram Jesus. Obrigado, João. Vai lá que a tia Sueli tira para você. Tirar ele sabe. Irmãos, Jesus, ele foi apresentado para Isaac. E chegou um dia que Deus pediu que Isaac fosse a um monte e fizesse um sacrifício. E não era qualquer sacrifício, está em Gênesis 22. Era o sacrifício do seu filho da promessa. Aquele
no qual Abraão aguardou muitos anos e esperava. Aquele no qual Abraão instruiu, auxiliou e ajudou ele. Aquele no qual Abraão passou o tempo com eles. Tia Sueli, pode ajudar eles a achar lá? Tia Ângela, ajuda eles a achar lá Gênesis 22. E eles querem acompanhar, né? Eles querem acompanhar a história. Em Gênesis 22, diz que Deus põe à prova Abraão. E agora, quando Abraão está subindo, e Abraão, por ser velho, ele pede para que Isaac ajude ele a levar ali as coisas do sacrifício. E o interessante que lá no verso 7 do capítulo 22, Isaac faz uma pergunta a Abraão, diz bem assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui está o fogo. O senhor está andando com o cutelo. Abraão não era irresponsável deixar o menino com uma faca, andando aí com o cutelo. E falou, olha, eu estou levando a lenha. O senhor está andando com a tocha de fogo. Naquele tempo não existia, como diz os mais antigos, binga. É bem antes do binga, para vocês terem uma noção. Né? Bem antes do binga, bem antes do avil. Naquele tempo, você fazer um fogo já era uma vitória, né? O irmão Luiz sempre comenta do tempo de infância, tempo dele de interior, terreiro grande, né? Fogão a lenha. Tal do fogão a lenha aceso e aquecendo o lar é a melhor coisa, mas acender ele na época de frio ou época de chuva, que a lenha já não está muito boa, que enche o olho de fumaça. Então, normalmente, por isso que ficava aceso o fogão a lenha direto. Era mais prático. E ali Abraão levando fogo, e Isaac olha ali os símbolos. Cadê o irmão Irineu? O irmão Irineu gosta da história do santuário, da história do sacrifício, né? Os símbolos. E ali estavam os símbolos ali, e Isaac olha para aquele símbolo e fala, pai, está faltando algo, cadê o cordeiro? Abraão tinha mostrado Jesus a Isaac. Você tem feito culto familiar em seu lar? A ponto de, quando você chama teu filho pela manhã, e você passa, não sei na onde você faz o culto familiar, se é no quarto, na beira da cama dos teus filhos, mas você passa ali no local que está fazendo o culto familiar, de teu filho perguntar, hoje não vai ter culto? Você acordou teu filho? Você está de pé, quer que ele fique de pé, e não vai ter culto? Tem feito isso? Tem colocado isso na mente do teu filho viva e palpavelmente? Abraão tinha colocado na vida de Isaac as leis do sacrifício. Tinha colocado na vida de Isaac Jesus. A importância de educar e instruir uma criança é muito grande. Não deixe isso com o teu vizinho, com a escola, ou somente com a igreja. Assuma esse papel. Tem um personagem que ele foi instruído, foi educado, não só para amar Jesus, não só para respeitar Jesus,
não só para gostar de Jesus, mas para anunciar Jesus. Abra a Bíblia de vocês no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, lá no Novo Testamento, um dos 3 evangelhos, o último dos 3 evangelhos, depois de Marcos, depois de Mateus. Lucas 1, no capítulo 1, no versículo 5, diz bem assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A questão do turno aqui era semelhante hoje, né? Só lembrando vocês, hoje teremos JA feito pelos anciões dessa igreja, então não percam. Semelhante à questão dos anciões. São 6 anciões, né, irmão Luiz? 6, né? Contando com o irmão Luiz, são 6 anciões. Cada mês é de um ancião. Então, um ancião, ele fica com 2 meses no ano. Seria isso, irmão Luiz? Né? Na época de Arão, na época dos descendentes de Arão, que seriam os sacerdotes que cuidariam do templo, né? Deus instruiu o povo que separasse entre os descendentes, são 24, separasse entre eles, né, por semana. Como era 24 separando por semana, então cada um ficava uma semana. E o mês de Abias, que é um dos descendentes de Arão, a semana era a 8ª semana, a 8ª vez, ele era o 8º. Então tinha o 1º, 2º, 3º, 8º. Então 8 semanas dá 2 meses. Então, digamos, começa o ano, seria no 2º mês. Não posso dizer exatamente para vocês o mês, né? Os historiadores têm ali opiniões diversas, então não vamos trabalhar com data exata, mas contando seria o 2º mês. E estava Zacarias ali no templo. Digamos que Zacarias, ele seria ali o irmão Luiz, o ancião do mês. No caso ali da semana. Acho que dezembro vocês fazem assim, né? Dá uma semana para cada um, né, irmão Luiz? Normalmente dezembro, né? Junta todo mundo, né? Em 5, né? O ano passado fez isso, dezembro ficou uma semana para cada um e funcionou, né? Deu certo. Seria semelhante a isso. E aquela semana estava Zacarias ali, cuidando do templo. E o mês no qual o ancião ele é responsável, é um mês assim de responsabilidade dupla, tripla, ou 4. É um mês no qual ele não só é responsável por abrir a igreja e fechar a igreja, mas ele é responsável por convidar os pregadores, quem vai ali. Ele é responsável também por assistir os 2 clubes, né? O clube de aventureiros e o clube de desbravador. Então esse mês a responsabilidade ali é maior. E Zacarias, por causa da responsabilidade, então ele precisava ter um contato mais íntimo com Deus. Não que nós, que não somos anciãos, não precisamos, mas ali o contato era muito maior. E Zacarias ali, naquele contato íntimo, de repente a palavra do Senhor veio até ele. Né? E de repente a palavra do Senhor veio a ele e disse bem assim que ele teria um filho. Só que Zacarias, depois vocês podem analisar em casa, Zacarias já era avançado em idade, Zacarias já não era mais criança também, semelhante a Abraão lá, né? A Bíblia não diz que ele tinha exatamente a mesma idade de Abraão, que a Bíblia diz a idade de Abraão, diz a idade de Sara, mas Zacarias era avançado em idade, sua mulher também era avançada em idade, e disse que ele teria um filho. E aquilo seria algo fantástico, porque Isabel, como Sara, também era estéril. Mas ele acabou ali duvidando da palavra do Senhor, e depois vocês podem analisar a história, acabou ficando ali mudo ali por um certo tempo. Imagine um ancião que tem que ministrar o culto, tem que fazer a doxologia mudo, né?
se não tiver um tradutor e um intérprete, fica complicado, né? E Zacarias acabou passando por isso. Mas foi dito para Zacarias que esse filho, ele não poderia beber bebida forte, não poderia comer certos tipos de alimento, esse menino deveria ser instruído segundo a instrução de um nazireu. As mesmas regras que foi passado para Sansão. Vocês conhecem bem a história das regras que foram passadas para Sansão. E agora, para que a história não se repetisse, assim como repetiu com Sansão, Zacarias, ele fez tudo o que Deus ordenara e instruiu aquele filho para ser um arauto, um mensageiro de que Jesus viria para salvar. E ali, aquele menino cresceu. E a história diz que eles moravam numa área montanhosa. E aquele menino cresceu, e aquele menino começou ali o seu ministério. E o interessante que esse menino começou numa fase, um historiador da época chamado Flávio Joséfos. Flávio Joséfos diz que era uma fase que o povo judeu clamava por um profeta. O povo judeu clamava por um profeta porque fazia muito tempo, né, desde o último que havia escrito ali o Velho Testamento, desde Malaquias. Então o povo judeu clamava por um profeta. Interessante isso, né? É um assunto para outro dia. Quando eles tinham os profetas, eles matavam os profetas. Açoitavam os profetas, não davam ouvido aos profetas, agora eles clamavam os profetas. E nós somos assim, temos a oportunidade de vir na igreja. Temos escola sabatina, não viemos na escola sabatina. Temos culto divino, saímos na metade do culto divino. Temos JA, não viemos no JA. Culto de quarta-feira, não vimos no culto de quarta-feira. Não queira que chegue um dia no qual você não possa vir na igreja e você clama para vir na igreja. Não queira um dia no qual você está acamado, precisando vir na igreja e você não possa vir na igreja. Ele e o povo clamava por um profeta. E de repente, começa aquele menino João. E não era João Pedro, nem João Vitor, né? Era João Batista. E ele começa a anunciar, começa a falar que o Salvador estava chegando. E ele começa a dizer que ele ouvia os passos desse Salvador. E num dia que ele está lá ministrando o seu batismo, anunciando ali para as pessoas, e ele fala bem assim, olha, esse que vai vir após mim, eu não sou nem digno de desatar a sua sandália, que era trabalho de um escravo na época. Eu não sou nem digno disso. E todos ali que acompanhavam João, admiravam João, ficou imaginando, nossa, que homem é esse que vai vir? Que homem é esse poderoso que vai vir? De repente chega Jesus. E João, ele fica ali admirado e espantado. Quando ele olha Jesus cara a cara. E ele faz o batismo de Jesus depois de muita luta. Todos conhecem a história. E Jesus começa o seu ministério. Nessa época, Jesus não tinha, quando João batizou Jesus, Jesus ali não tinha a sua patotinha ainda, foi reunido depois ali, os 12 ali foi reunido depois. E, de repente, passa alguns dias, e João é levado a cativo. E quando João está lá no cativeiro, Jesus está fazendo todo o seu trabalho. E João um dia se indaga, será que eu estou preso? Já saiu um decreto aí que minha cabeça vai rolar, literalmente. Será que esse que eu anunciava, será que o meu primo, agora ele abaixa um pouco o cargo de Jesus, será que o meu primo, ele é o Messias mesmo? E ele pede ali para os seus que o visitavam ali,
a procurar Jesus. Irmãos, muitas vezes, você que está levando Jesus para as pessoas, você vai ouvir as pessoas indagar se o Deus que você serve, Ele é um Deus de milagre. Muitas vezes você vai indagar isso. Muitas vezes você, por instruir os teus filhos, ou o teu filho vai passar por dificuldade, e você vai indagar isso. E você vai indagar isso. Muitas vezes você chega convicto que Jesus virá para te livrar de todos os problemas, para te livrar desse mundo mau. Mas você enfrenta uma semana tão triste, uma semana tão bárbara, uma semana de tantas dificuldades, que muitas vezes até você indaga: será que ele vai vir mesmo? Mas quando você tiver essa dúvida, ou quando você conhecer alguém que tem essa dúvida, não deixe essa pessoa ficar com essa dúvida no coração, dando trela para o inimigo trabalhar. Essa pessoa deve procurar Jesus, e você deve procurar Jesus. Foi o que João fez. Se ele tinha alguma dúvida a respeito de Jesus, se ele tinha ali sentido que Jesus tinha o abandonado, esquecido dele, ele deveria procurar Jesus. E João chegou para os seus discípulos ali e falou para os seus discípulos: olha, aguardamos um Messias que virá para salvar o povo, sarará suas feridas, curará os enfermos, alimentará os pobres. Aguardamos um Messias no qual nos trará salvação. E João era convicto que esse Messias viria. Muitas vezes você é convicto que Jesus vai voltar. Mas muitas vezes você, no teu coração, diz que ele está demorando demais ou vai demorar mais um pouco. E João reúne ali a sua patotinha também e fala assim: olha, vai, procura Jesus. Procura Jesus e pergunta para ele se ele é o Messias. E traga para mim a resposta. E ali eles foram e procuraram Jesus. No capítulo 7 de Lucas, diz que eles procuraram Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, fizeram a mesma coisa, a mesma pergunta que João pediu que eles fizessem. Aí tem a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é algo que você precisa sair essa manhã daqui, com a resposta de Jesus para a sua vida. Se você veio buscar a resposta de Jesus para a sua vida, saia essa manhã com a resposta de Jesus. Lucas, capítulo 7, no versículo 22, diz bem assim. Lucas 7, 22 diz bem assim: então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que viste e ouvistes. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Ai aos pobres. Aí tem uma vírgula. E aos pobres é anunciado o Evangelho para eles. Esse Deus que João anunciou hoje é acessível para todos. Jesus estava querendo dizer. Cristo, ele é acessível para todos. Não importa a condição social. Não importa a dificuldade. Cristo quer salvar a tua família. E o Clube de Aventureiros do Sítio Cercado, ele quer ajudar você nessa empreitada. Ele quer ajudar você a levar o seu filho para o céu. O Clube de Aventureiros do Sítio Cercado, ele não é um adversário seu, ele é um aliado seu. Os aventureiros do Sítio Cercado,
eles são crianças. E crianças do tipo crianças. Que correm, que brincam, que se divertem. Então muitas vezes você vai ver eles andando por aí. Ou correndo por aí. Tenham paciência. Ajude o clube a mostrar Jesus a eles. Porque esse Deus, ele está acessível a todos. Esse Deus, ele sara tuas feridas. Ele transforma a tua vida. Esse Deus, ele sabe de tudo. Esse Deus, ele ouve tudo. Esse Deus, ele quer fazer milagre na tua vida. Esse Deus quer te levar para o céu. Ele quer te dar uma mansão. Uma casa de ouro com ruas de cristais. E Ele quer ver toda a tua família e teus filhos lá também. Nesse momento, nós vamos cantar o hino 501 do nosso inário. Se você tem vontade de estar nesse lar maravilhoso, ter essa mansão sobre o monte, com tua família, abraça tua família e peça para Jesus te ajudar a levar a tua família. Oremos. Santo e querido Deus, gratos somos
porque o Senhor veio para nos salvar. Veio, morreu por nós e quer nos levar para uma mansão maravilhosa. Por isso, bondoso Deus, pedimos para que nos molde, nos prepara e nos torna mais semelhante a Jesus. Abençoe cada lar aqui representado. Abençoe cada pai de aventureiro. Abençoe cada pai de criança, de adolescente. Abençoe cada pai aqui, bondoso Deus. Que eles possam instruir os filhos no caminho que devem andar, para que quando eles forem velhos, não se desviam dele. Santo querido Deus, abençoe também os enfermos da tua igreja. Nos dê a tua paz, nos leva aos nossos lares em paz e em segurança. E nos traga, bondoso Deus, logo mais ao programa JA. Que nós possamos, bondoso Deus, se envolver mais com Jesus, se envolver mais com as coisas santas. Pedimos as tuas bênçãos em nossa vida. Pedimos a tua misericórdia em nossa vida. Não por mérito em nós, mas pelo doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.